Gálatas capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 26 do capítulo 5, depois o capítulo 6 até o versículo 10. Essa é a porção que nós vamos meditar nessa noite. Gálatas 5, verso 26, minha versão é NVI 2023, diz assim a palavra do Senhor: Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instruiu. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós temos caminhado por essa carta, tem sido uma jornada e já nós estamos nos finalmente, provavelmente na próxima semana, nós encerramos a exposição na carta de Paulo aos Gálatas, e nessa jornada nós temos gastado bastante tempo pensando em uma doutrina correta a respeito da salvação, e nesses capítulos finais, capítulos 5 e 6, nós vemos aspectos práticos, porque o entendimento correto leva a uma vida correta. Paulo deixa bem claro nos capítulos iniciais que a salvação é uma obra da graça de Deus, que a salvação é feita por meio de Jesus e somente por meio de Jesus, e nós a recebemos pela fé e não pelos nossos méritos, nem mesmo pelo nosso esforço. Estes foram os brados da Reforma Protestante. Agora dia 31 de outubro nós comemoramos mais uma vez o aniversário da Reforma. Sabemos que essa não foi a única das reformas protestantes, na verdade nós falamos de reformas no plural, mas marcamos esse tempo em que Martim Lutero dá este grito, e a Reforma Protestante nos trouxe algumas heranças que falam muito a respeito dessa questão da nossa postura diante de Deus. Aquilo que se discutia era a intermediação de alguém entre nós e Deus. E Lutero, dentre as coisas que ele vai tratar, ele vai falar a respeito do sacerdócio universal de todos os crentes, que por meio de Jesus, todos nós temos livre acesso a Deus, e por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Essa separação de clero e leigos, essa separação da elite espiritual, dos poderosos e aqueles que não são nada, ela é quebrada em Jesus. Nós sabemos que nós temos livre acesso ao Senhor, que sim, nós podemos pedir a oração um do outro, nós podemos pedir a oração de um líder, de um pastor, não há nada de errado nisso, mas entendemos que a nossa oração tem tanto valor quanto a oração de qualquer outra pessoa, e de que alguém que ora por nós, a oração dessa pessoa tem tanto valor como a oração do pastor, do missionário, de quem quer que seja, porque todos nós temos esse acesso ao trono da graça. E Paulo então vai gastar estes 4 iniciais capítulos falando dessa salvação que é em Jesus e não nos nossos méritos. E agora no capítulo 5, como nós iniciamos há algumas semanas, Paulo fala dos desdobramentos práticos disso. E nós terminamos no último bloco falando sobre o fruto do Espírito. Nesse último bloco nós falamos como o Espírito Santo, agindo em nós, produz em nós vontades, desejos, motivações, virtudes internas que afetam a nossa forma de viver. Paulo vai dizer então que a carne tem um desejo, a carne é esse desejo não redimido, esse coração que não foi redimido, e que o Espírito também, que habita em nós, tem um desejo, e cada um tem o seu próprio desejo, e eles são contrários um ao outro, de forma que nós estamos nessa batalha, essa batalha com a nossa própria vontade e a vontade de Deus que habita em nós. Então Paulo vai dizer, olha, cuidado para que você, uma vez tendo entendido que foi salvo pela graça, para que você não vá vivendo de qualquer maneira,
que você não vá vivendo como se não importasse uma vida que reflete a graça de Deus. Então ele vai dizer que essa alteração, que essa mudança que acontece em nós, não é forçosa, não é simplesmente na nossa força de vontade, na nossa capacidade, é uma mudança espiritualmente natural, por isso ela é um fruto. O Senhor produz em nós e produz por meio de nós. É o fruto do Espírito, mas esse fruto acontece em nós. E isso é mais efetivo do que qualquer outro motivo pelo qual a gente venha fazer qualquer coisa. Nós podemos ter ações movidas pelo medo, pela barganha, pelo egoísmo, pela culpa, mas todas essas coisas têm prazo de validade. Mas uma vez que o Espírito Santo altera a nossa forma de enxergar a vida, de desejar a Deus, de repudiar aquilo que é contrário a Deus, o nosso coração vai ganhando essas bases pelas quais a nossa boca vai falar, os nossos membros vão agir, nós vamos viver e nós vamos reagir nesse mundo como uma expressão dessa natureza transformada. E agora neste bloco que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação muito prática. Ele vai mostrar como o fruto do Espírito se desenvolve nos nossos relacionamentos, e de uma maneira muito peculiar, no nosso relacionamento com o povo de Deus, no nosso relacionamento com os irmãos. Daqui a alguns dias, eu fui convidado recentemente para pregar no aniversário da nossa igreja irmã, lá em Cornélio Procópio, uma das nossas igrejas lá de Cornélio Procópio. E o tema que me foi pedido foi a respeito da unidade, de falar sobre unidade. Enquanto eu pesquisava, principalmente o Novo Testamento, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver muitas coisas que são endereçadas ali, e muitos pecados que são endereçados para que nós possamos lutar contra estes pecados, mas o que acontece com mais frequência, os pecados que mais são tratados, principalmente nas cartas de Paulo, são questões que embaraçam os nossos relacionamentos. São coisas que contribuem para que nós vivemos em briga, para que nós possamos nos distanciar, para que nós venhamos a nos isolar. Como a Bíblia trata no Novo Testamento, principalmente nas cartas e principalmente nas cartas de Paulo, como a Bíblia trata da importância da unidade da igreja, do povo de Deus, na fé em Jesus. E por que isso? Porque é por meio da igreja que nós vamos ver várias e várias vezes que Deus ministra aos nossos corações. E por igreja eu não estou falando o culto público, por igreja eu estou falando os irmãos, as irmãs, aqueles que nos cercam, aqueles que foram tocados por essa graça. Por meio deles, das suas obras, das suas palavras, Deus ministra aos nossos corações. Hoje, quando nós louvamos, eu falei durante a ministração de louvor, o texto de Efésios capítulo 5, em que Paulo fala enchei-vos do Espírito. Mas se ele só falasse enchei-vos, a gente podia ficar pensando, mas como é que a gente se enche do Espírito? E Paulo diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus e sendo gratos. O texto paralelo de Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. E a gente pode perguntar, mas como? E Paulo continua dizendo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, instruindo uns aos outros. Veja, a importância da comunidade da fé e do povo de Deus, que é por meio da fé que o povo de Deus exala, que nós somos pastoreados, cuidados, nutridos, aconselhados, encorajados, desafiados. Sim, existe algo que acontece aqui aos domingos, algo oficial que acontece aqui aos domingos, em que alguém abre a palavra, lê a palavra, explica a palavra, e de alguma forma isso toca os nossos corações, molda os nossos afetos e a nossa maneira de pensar. Sim, isso tudo é muito válido, mas a vida cristã está além do culto público. A vida cristã é a vida na vida, é a parceria, é a companhia, são as amizades espirituais, é a gente que ama e teme a Deus, e essas pessoas nos conhecem as nossas fraquezas, conhecem as nossas dores, conhecem quando nós não estamos bem, quando nós estamos bem, conhecem quando nós estamos mascarando alguma coisa. Por isso a Bíblia fala tanto dessa importância de caminharmos juntos, de não simplesmente participarmos de um programa dominical, mas de olharmos para a igreja como o povo de Deus, a família da fé. Paulo então neste bloco vai tratar muito a respeito desta importância e como o fruto do Espírito em nós manifesta aquilo que é necessário para manter esta unidade. O capítulo anterior, no versículo 26 que nós lemos, Paulo vai dizer, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros.
os tradutores da Bíblia, você sabe que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos, né? Principalmente as cartas. Quem aqui do tempo das cartas recebeu carta? Eu já peguei o tempo do e-mail, né? E-mail também se fala para essa nova geração, nem sabe o que é e-mail, né? Só faz e-mail para poder ter conta em joguinho, mas ninguém recebe e-mail. Mas antigamente as pessoas mandavam cartas, e a gente escrevia algo, né, colocava data, espera encontrá-lo bem, né, com saúde e tal, mandava, aí ficava aquele tempão esperando voltar a carta. Agora imagina você esperando um tempão, voltar a carta daquele parente, amigo que mora longe. Aí você pega e fala assim, hoje eu vou abrir a carta e vou ler as 2 primeiras linhas do 4º parágrafo. Aí você lê as 2 primeiras linhas do 4º parágrafo. E que legal, e guarda. E aí amanhã você lê mais um pedaço, ou na semana que vem você lê mais um pedaço. Funciona assim? Funciona. Às vezes a gente vê a Bíblia desse jeito, né? Há um corpo escriturístico, há uma lógica. Paulo está escrevendo uma carta para um povo, endereçando problemas, questões, e por isso é tão importante nós lermos a carta toda, e por isso é tão importante nós expormos a carta toda. Leia um texto inteiro. Então os tradutores, quando pegam essa carta, que é um documento inteiro, eles vão lá, traduzem e colocam essas marcações para que fique mais fácil a gente reconhecer, ou para a gente encontrar, para quando o pastor fala assim, está dizendo lá no versículo tal, isso, fica mais fácil de você localizar. Mas às vezes essas marcações atrapalham um pouco, porque o versículo 25, ele faz mais sentido junto com todo o capítulo 6, porque ele é a base para o capítulo 6, em que Paulo diz, não sejam presunçosos, outra versão vai dizer, não se vangloriem, ou seja, não encham o seu coração de uma glória que é vã, não se achem demais. E ele diz 2 formas como essa presunção se mostra, ele diz às vezes provocando uns aos outros, ou tendo inveja uns dos outros. O Stott vai dizer que provocar é uma atitude de disputa, e é realmente isso que a palavra significa, uma disputa entre um e outro, de quem olha de cima para baixo, de quem acha que está numa posição de superioridade, e aí ele provoca, porque ele olha para o outro, ele não consegue ter compaixão do outro, ele olha de cima para baixo. Por outro lado, a inveja é aquele que olha de baixo para cima, como quem deseja o lugar do outro, como quem quer estar no lugar do outro, e Paulo diz, olha, essas 2 coisas estão erradas, essas 2 formas de agir são vanglória, são presunção. Ao contrário, ao invés disso, não sejam presunçosos. O que nós podemos resumir disso tudo é dizer que, para que os nossos relacionamentos possam ser saudáveis e refletir o fruto do Espírito, nós precisamos de humildade. Nós precisamos olhar o outro e considerar o outro olhando nos olhos, não como quem olha de cima para baixo se achando demais, nem como quem olha de baixo para cima se achando inferiorizado, como nada. Calvino vai dizer o seguinte, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. E essa é a realidade para todo aquele que nasceu de novo. Por isso nós entendemos que aquilo que há de bom em nós é fruto da graça. Por isso nós temos um pensamento equilibrado sobre nós. Mas não somos enganados, porque sabemos que também somos pecadores, como todos os outros são pecadores. Por isso olhamos para o outro também com compaixão, com misericórdia, porque assim queremos ser olhados. Reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas dores, e precisamos reconhecer as fraquezas e as dores dos outros. Por isso essa presunção não pode estar em nós. O Stott vai dizer que a nossa conduta para com os outros é determinada pela nossa opinião sobre nós mesmos. A forma como a gente se enxerga vai definir a forma como a gente trata os outros. Se eu me acho demais, eu olho para o outro de cima para baixo. Se eu me acho de menos, eu olho para os outros de baixo para cima. Não tenho nem coragem. Quem sou eu para poder dizer, olha, eu acho que você está indo para um caminho que você vai morrer. Quem sou eu para dizer, porque eu não sou nada, quem sou eu? Mas Paulo diz que esses 2 caminhos são presunção, orgulho, arrogância. Ao invés disso, no capítulo 6, ele começa dizendo, irmãos, ao invés de serem assim, verso 1 do capítulo 6, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um, de não ser tentado. Paulo vai dizer então que uma vez que o fruto do Espírito molda o nosso coração e os nossos relacionamentos, uma das coisas que acontece na comunidade da fé, a comunidade da fé é enxergada como sendo uma comunidade terapêutica, uma comunidade diaconal, uma comunidade de serviço. Nessa comunidade há liberdade para reconhecer
a dor do outro, mas também os erros uns dos outros. Paulo diz aqui algo que pode te surpreender, te chocar. Crente peca. Oh, crente peca. Deixa eu dizer uma coisa que pode te chocar, espero que você não mude de igreja por causa disso. Até o pastor peca. Eu sei, é difícil de engolir, mas é verdade. Pecado é algo que nós ainda vamos lutar. Do lado de cá, é algo que ainda faz parte da nossa vida, da nossa natureza em transformação. E a forma como nós tratamos o pecado nos nossos relacionamentos move ou molda a forma como nós vivemos a virtude do Espírito Santo. Revela o que nos dirige. Quando alguém ao nosso redor peca, como a gente age? Como aqueles que olham de cima para baixo? Ou como aqueles que dizem, não, e se eu falar e a pessoa não gostar, não querer ouvir? E se eu perder a amizade dessa pessoa? E aí a gente se sente tão inferior, que não quer perder, que deixa com que o pecado continue habitando na vida da pessoa. Paulo diz, não, na igreja de Cristo, irmãos corrigem irmãos. Na igreja de Cristo, os pecados, uma vez identificados, são tratados. Paulo diz, se algum irmão for surpreendido em alguma transgressão, e aqui por surpreendido não é alguém que é pego na botija, né? Não é essa a ideia. Não é isso. Alguém ser surpreendido no pecado significa que a vida de pecado não é o padrão. O que move a vida não é o pecado, a estrutura da vida não é o pecado recorrente, mas vez ou outra nós nos vemos enrolados. É alguém que não percebe, e às vezes a gente está percebendo de fora. Ou alguém que percebe, mas está enrolado, tão enrolado que não consegue sair sozinho. Paulo diz, se alguém for encontrado nessa condição, surpreendido por um pecado, Paulo diz, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo. Com quem ele está falando? Quem são os espirituais? A liderança, né? Os pastores, a elite espiritual que tem que fazer isso. Não, ele acabou de tratar no capítulo anterior, que o Espírito Santo habita em nós e ele produz fruto. E se você tem o Espírito que produz fruto em você, você é espiritual. Portanto, essa é uma prerrogativa de toda a igreja. Toda a igreja. Uma vez que eu encontro naquele que está ao meu redor, algo em que talvez ele não está vendo, é um ponto cego, é algo que ele precisa mudar. Com toda a mansidão, e ele vai dizer aqui, com um espírito de mansidão, eu sou orientado pelo Senhor na sua palavra a corrigir, a buscar restaurar, a buscar apontar. Como eu disse, a Reforma Protestante deu esse grito, de quebrar essa separação entre os leigos e o clero, e de entender que todos nós somos ministros, todos nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, mas veja, ele diz para termos uma postura espiritual, ele diz, vocês que são espirituais, vocês que vão agir de maneira espiritual, não é como um carnal, que vai ser ou provocativo, e desafiar, e apontar, e machucar, e expor, e envergonhar, e como diz outro texto, amassar a cana quebrada, apagar o pavio que fumega, sabe, aquele que já está arrebentado, e a gente chega só para acabar de matar, sabe, a pessoa está na beira do poço, e a gente chega só para empurrar, a pessoa já está toda arrebentada, você fala, também né, não ora, não lê a Bíblia, e a gente vê isso, né, ao invés de ajudar, só atrapalha. Paulo diz, não, vocês que são espirituais, diz o apóstolo Paulo, devem tratá-lo com espírito de mansidão. A mansidão faz parte do fruto do Espírito. Então, uma vez que o nosso caráter está sendo moldado pelo Espírito Santo, essa mansidão, essa forma bondosa de tratar o outro, para colocá-lo de pé, a ideia aqui do texto diz que é para restaurá-lo. A tradução literal seria colocar o osso no lugar. Era um termo médico utilizado à época, de colocar um osso que estava fora no lugar. Não sei quem já viu alguns jogadores de futebol amador, tinha uns amigos que jogavam futebol, e vez ou outra deslocava o joelho, saía o joelho do lugar, ou saía o ombro. Tem um amigo nosso que o ombro sai do lugar, ele vem aqui para frente, né? E aí o que tem que fazer? Colocar no lugar.
E é uma delícia colocar no lugar. É instantâneo. Na hora que puxa, é aquela dor alucinante, mas passou. Tudo de uma vez. Colocar o osso no lugar. Paulo está dizendo, nós precisamos colocar o outro de volta, restaurá-lo. E às vezes isso é incômodo. Às vezes isso gera atrito. Às vezes isso gera desconforto. Mas é um desconforto para a vida. Então, aquele que é movido pelas obras da carne, ou por esse desejo carnal, vai tratar o pecado do outro com fofoca, com humilhação, com ira. Sabe aquele que fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas não é fofoca não, tá? É só para a gente orar. Já viu isso? Essa é a fofoca gospel. É aquele que usa essa desculpa só para poder mostrar que sabe o bafão gospel da última, e quer passar para frente. Isso é obra da carne. Isso não tem nada com o fruto do Espírito. Aquele que quer o bem do outro, usa ferramentas espirituais. Trata com zelo, trata com amor. Afinal, ele não é presunçoso, porque ele conhece o Evangelho, e o Evangelho equilibra a nossa visão sobre nós mesmos. O Evangelho nos humilha, e o Evangelho nos exalta. Por meio do Evangelho sabemos que nós não temos condições em nós mesmos de nos achegarmos a Deus, que todos nós somos pecadores, e que o nosso pecado é tão absurdo, tão horrendo, que custou Cristo na cruz do Calvário. Então a gente olha para o Evangelho e sabe quem é, mas ao mesmo tempo a gente olha para o Evangelho e olha para a cruz, e vê o tamanho do amor por nós em ter dado o seu único Filho em nosso lugar. Então o Evangelho nos equilibra. Como disse Calvino, se você vê algo de bom em mim, é Cristo. E aquilo que você vê que é ruim, esse sou eu mesmo. E uma vez que nós entendemos isso, nós tratamos o outro com essa mesma mansidão. Mas Paulo continua dizendo ainda no versículo 1, cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. O que Paulo está dizendo, olha, o pecado do outro é um lembrete, que nós estamos do lado de cá e ainda lutamos contra os nossos pecados. Cuidado! Não olhe para o outro tentando humilhá-lo pelo pecado dele, porque o próximo pode ser você, talvez com a mesma coisa, ou talvez com coisa diferente, semelhante, pior. Paulo diz, fique atento, para não ser tentado também. E aquele que tem essa postura, sabe, eu trato do outro com o amor que eu gostaria de ser tratado, se eu estivesse no lugar dele. Mas o texto continua dizendo, que na igreja do Senhor, nós não só cuidamos dos pecados e dos erros uns dos outros, mas nós cuidamos também das dores, das cargas, dos pesos uns dos outros. Ele diz no verso 2, levem os fardos, outras versões vai trazer, levem os fardos pesados, porque é exatamente isso que essa palavra significa, fala de um peso, de uma opressão. Leve os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Ele fala de duas cargas aqui. Mas a palavra carga nessa segunda parte, ela fala de uma carga que é apropriada. Porque veja, uma vez que nós recebemos o Evangelho, a vida cristã, ela pressupõe também cargas, e lidar com cargas. Algumas cargas são nossas, outras cargas são dos outros, algumas cargas são apropriadas, outras cargas não são tão apropriadas. Por vezes sofremos e não conseguimos carregar sozinhos as nossas próprias cargas, mas existe uma certa obrigação que cabe a cada um de nós. Existem responsabilidades que cabem a cada um de nós. Portanto, na primeira palavra do capítulo 2, ele fala de fardo como algo pesado. A segunda palavra que é usada aí no versículo 5, ele fala de um instrumento, era a palavra que era usada, para a mochila que os soldados carregavam na guerra. Cada um tinha que carregar os seus mantimentos, uma outra coisa de necessidade. Paulo diz, todos nós, nessa jornada, temos coisas para administrar e carregar. Mas como povo de Deus e como membros dessa família, nós somos chamados a levar aquilo que o outro não está conseguindo levar sozinho. A ombrear, a colocar o nosso ombro debaixo da dor, da dificuldade, do peso. Às vezes a carga pesada de alguém é um pecado, e esse pecado precisa de orientação, ou precisa de confronto, ou precisa de Bíblia, mas nem sempre.
Às vezes, a carga do outro é uma necessidade emocional, é uma necessidade material, às vezes é uma necessidade financeira, às vezes a carga do outro é um problema familiar, e que nós podemos partilhar na oração, no abraço. A irmã Poliana deu um testemunho aqui de como ela se sentiu suprida e atendida em meio a uma crise emocional, em que pessoas foram a voz de Deus, a boca de Deus, a presença de Deus. Paulo está dizendo exatamente isso. Na igreja de Cristo, cada um ajuda cada um. Os mandamentos recíprocos, esse tal de uns aos outros é tão importante entre o povo de Deus. Participar das dificuldades uns dos outros. Veja, não é viver a dor no lugar do outro, mas é carregar o outro. Tem uma cena no Senhor dos Anéis, não sei quem já assistiu o Senhor dos Anéis, uma cena no Senhor dos Anéis, e o Frodo é o responsável por levar o anel para a destruição. Se não assistiu, você vai entender a analogia do mesmo jeito. E chega um momento que eles já estão naquela luta há algum tempo, e o Frodo já não está aguentando mais, e o amigo dele, Sam, fala assim: eu não posso levar o anel no seu lugar, mas eu posso carregar você. E ele carrega o Frodo com o anel e tudo, até a beira do vulcão. Sabe, às vezes a gente não pode e nem deve viver o peso e o fardo do outro, mas nós podemos carregar o outro enquanto ele carrega o seu peso. Dividir em oração, em partilha, em parceria, talvez em palavras, em abraço, talvez num sorriso. Sabe quanto a gente viu durante a pandemia, pessoas que se colocaram em ajuda, e como esses hábitos às vezes até permanecem. Às vezes a pessoa está doente em casa, não consegue fazer uma compra, fica impedido de sair. Às vezes a pessoa não tem condições, mora longe, não está muito bem, não tem condições de vir à igreja. Aí um filho de Deus, uma filha de Deus diz: não, vou levar essa carga pesada. Não é o irmão que é a carga pesada, não, né? É a dificuldade dele de estar na igreja. Diz: não, eu passo na sua casa, é caminho, eu passo na sua casa. Ou não é caminho, mas eu vou lá, eu vou te ajudar. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quantas e quantas vezes, queridos, nós vimos pessoas levantando grupos: vamos lá ajudar a irmã, a casa dela foi destelhada com vendaval, vamos lá, vamos arrecadar aí entre nós, e vamos lá fazer um esforço. É a partilha, é levar as cargas pesadas. Sabe, uma mostra que o Espírito Santo tem afetado os nossos relacionamentos, é a gente responder a seguinte pergunta: a vida dos seus irmãos está mais leve por sua causa? A vida das pessoas que amam a Deus, que fazem parte do seu ciclo de relacionamentos, da sua comunidade da fé, ela é mais leve por sua causa? Nós vivemos tempos em que a fé tem sido renegada aos oficiais, aos profissionais da fé. Mas Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que a função dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros, é fazer com que a igreja seja capacitada para o serviço do ministério. Para que todos nós, cada um de nós, desempenhando a sua função, possamos fazer com que o corpo de Cristo cresça e seja edificado na medida em que cada um realiza a sua tarefa. Todos nós somos chamados para deixar os fardos uns dos outros mais leves, para deixar a igreja de Cristo ser essa expressão de graça para fora e de graça para dentro. Nós somos chamados a aliviarmos os pesos uns dos outros, mas para que isso aconteça, queridos, é preciso estar perto. Eu disse que estava fazendo uma pesquisa sobre essas dificuldades, esses pecados que atrapalham a unidade, às vezes fofoca, divisão, maledicência, mas depois eu comecei a pensar o quanto a falta dessas dificuldades também é um problema, né? Porque hoje em dia nós estamos tão distantes uns dos outros que nem dá para a gente ter treta. Paulo está dizendo: cuidado com as tretas, mas hoje nós vivemos numa bolha e num isolacionismo tão grande que nem dá para ter treta mais. Estamos tão distantes do coração, da vida, a vida de relacionamento cristão. É só o oi, boa noite, Deus abençoe, até a semana que vem. Nós não conhecemos as pessoas, nós não conhecemos uns aos outros, e aí não sobra espaço para que ninguém nos conheça. Só é possível levar as cargas uns dos outros se estivermos perto uns dos outros. Não só de nós nos fazermos presentes na dor do outro,
mas do outro se tornar alcançável, se tornar perto, aproveitar todas as oportunidades disponíveis, para que possamos desenvolver relacionamento. Queridos, igreja é relacionamento. Comunidade da fé é relacionamento, é o partir do pão, são as orações uns pelos outros, e isso, infelizmente, não acontece no nosso culto público. Não há espaço, não há tempo, a não ser que você chegue bastante tempo antes de começar o culto e fique bastante tempo depois que terminar o culto. Aí dá tempo de conhecer o irmão, de conhecer o nome, quem é a família, o que está passando, de desenvolver amizade, mas não dá, não tem como. Às vezes a gente chega na hora do culto, às vezes o louvor já começou, não dá tempo nem de dar boa noite para quem está do nosso lado, e às vezes o culto nem está acabando ainda, já estamos correndo para o carro. Como desenvolver relacionamento? Paulo diz, levem as cargas, mas para levar a carga é preciso ter parceria, andar junto, estar junto. E Paulo diz então no versículo 4 e 5, cada um examine os próprios atos, a necessidade desse autoexame. Para poder tratar o outro, eu preciso saber quem eu sou. Para me aproximar do outro com o coração correto, com a postura correta, eu tenho que lembrar quem eu sou. Por isso ele diz, examine os seus próprios atos. E aí você pode até se orgulhar da sua caminhada de fé. Porque a nossa maturidade não é pautada pelo pecado do outro. Olha só como eu estou espiritual. Fulano está fazendo isso, e eu não faço essas coisas. Nosso desenvolvimento espiritual não é medido assim. Nosso desenvolvimento espiritual é medido comparando nós com a gente mesmo. Quem a gente era e em quem nós temos nos transformado. Nós olharmos para nós e dizer, poxa, meu coração era tão apegado ao dinheiro um tempo atrás, hoje eu sou mais generoso. Olha, eu era tão irado. Sabe aquele crente que fala assim, se fosse em outro tempo, sabe? Se fosse em outro tempo. É alguém que consegue ver a obra do Senhor sendo realizada em si mesmo. E por isso ele carrega as suas responsabilidades, o seu fardo. Ele diz no versículo 6 agora, aquele que está sendo instruído pela palavra, deve compartilhar todas as coisas boas com quem instrui. Veja, se por um lado, na igreja de Cristo, nós cuidamos daqueles que tropeçam. Por outro lado, nós cuidamos daqueles que são sobrecarregados. Na igreja de Cristo também, nós cuidamos daqueles que cuidam. E esse é um tema que não é muito comum nas Escrituras, não. Ainda bem que Paulo, de vez em quando, trata dele aqui e ali. Paulo diz que aquele que está sendo instruído, a palavra literalmente é catequizado, o catecúmeno, aquele que está aprendendo, deve partilhar das coisas boas. É saber ser generoso com quem nos abençoa. É não sermos meros consumidores de algo, mas sermos também abençoadores de quem nos abençoa. Aqui há implicações a respeito de sustento pastoral, mas não é disso que nós vamos tratar. Nós vemos outros textos falando a respeito disso, e há abuso dos dois lados. Mas a grande questão é cuidar de quem cuida. É de entender que não é porque alguém está falando que ele também não precisa ouvir. É entender que não é porque alguém está dizendo que nós precisamos nos alegrar no Senhor, que ele também não chora, que ele também não se entristece. Graças a Deus, eu não preciso usar isso aqui de maneira nenhuma para puxar brasa para a minha sardinha. Deus tem sido bondoso conosco. Nós temos sempre sido cuidados pela igreja, pelos irmãos, sempre demonstrações de carinho. Basta um almoço para ver quanto pudim aparece. Você mostra de bênção. De gente que às vezes vê que a gente não está muito bem. A Fernanda e o André de vez em quando, pastor tem que tirar férias, pastor tem que tirar férias, pastor tem que tirar no meu pé. Então eu não preciso ficar me defendendo, mas, queridos, é tão importante nós entendermos que aqueles que nos ajudam, que nos abençoam, também têm os seus dilemas. Talvez é um professor de escola dominical, talvez é um líder de pequeno grupo, talvez é alguém que tem a sua maturidade e tem nos ajudado na caminhada, mas também precisa de oração, precisa de abraço, precisa de cuidado, precisa de conselho, precisa de sorvete, precisa de pudim, precisa de passeio. Na igreja de Cristo, todo mundo cuida de todo mundo. Na igreja de Cristo, não tem patente. General anda com general, soldado anda com... Na igreja de Cristo não tem nada disso. Na igreja de Cristo a gente ajuda um ao outro. Não importa se está subindo aqui ou se está sentado aí. Nós levamos as cargas uns dos outros. Nós tratamos o pecado. Na nossa confissão e no nosso pacto de membresia desta igreja, está declarado:
Nenhuma autoridade espiritual é inquestionável, não. Nesta comunidade de fé, se o pastor fala abobrinha, você tem o direito e a responsabilidade de dizer: pastor, eu acho que o senhor vacilou. Eu acho que não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Nessa comunidade de fé, há espaço para que um corrija o outro. Não importa o cargo, não importa há quanto tempo se está na comunidade. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer ou não? O que você tem de vida, eu tenho de igreja. Problema. Usando o português bem correto. Não importa. Na igreja de Cristo, nós cobrimos as costas um do outro. Nós não matamos os soldados feridos, nós levantamos os soldados feridos. Na igreja de Cristo, nós partilhamos. E se está difícil, eu vou te ajudar a levar a sua carga. Na igreja de Cristo, nós abençoamos quem abençoa. Por isso, ele termina dizendo no versículo 7 e 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, e quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição, contudo quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está falando agora sobre plantio e colheita, da famosa lei da consequência. Porque às vezes nós estamos reclamando de coisas que acontecem na nossa vida, mas elas são simplesmente o fruto das nossas escolhas. Nós somos livres para escolher. O que nós não somos é livres para escolher as consequências daquilo que a gente escolhe. Nós somos livres para escolher. E Paulo diz, há um jeito de viver semeando para a carne, há um jeito de viver semeando para o Espírito, há um jeito de agir e corrigir relacionamentos pela carne, há um jeito de agir e corrigir relacionamentos pelo Espírito, e tudo na vida é assim. Há um jeito de sermos guiados pelo Espírito, e há um jeito de vivermos pela lógica do egoísmo, do orgulho, da provocação, da inveja. Paulo diz, lance a semente, porque a semente da carne produz destruição, outra tradução traz corrupção, apodrece, destrói relacionamentos. Tenha uma postura belicosa nos seus relacionamentos, e o que você vai ter? Relacionamentos quebrados. Tenha uma postura orgulhosa nos seus relacionamentos, o que você vai ter? Relacionamentos quebrados. Mas ninguém gosta de mim, ninguém quer falar comigo. Já parou para pensar por quê? Tenha uma postura abençoada e abençoadora, porque Paulo vai dizer que aquele que semeia pelo Espírito colherá vida eterna. E vida eterna não fala só do que acontece quando a gente fecha os olhos aqui. Vida eterna é um tipo de vida, é uma qualidade de vida. Vida eterna é a vida que é irrigada pela eternidade aqui e agora. É aquele que vive pelos padrões da eternidade. Jesus vai dizer em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento com Deus. Vida eterna é conhecer, é se relacionar com Deus, por meio de Jesus. Como nós conhecemos a Deus? Em Jesus e através de Jesus, olhando para Jesus. E é no relacionamento com Jesus que o nosso coração é moldado. É no relacionamento de Jesus que nós somos afetados. Isso afeta os nossos relacionamentos. A forma como a gente lida com a nossa saúde, a forma como a gente lida com os nossos pensamentos, a forma como a gente lida com a nossa família, com o dinheiro, com tudo. E aí a vida passa a ser governada pela vida eterna. Portanto, semeie, Paulo diz, semeie pelo Espírito, para que você colha frutos de vida eterna. E como se lança a semente, queridos? Através das nossas atitudes, através das nossas decisões, através dos nossos relacionamentos. Semente fala também daquilo que nós deixamos entrar no nosso coração, aquilo que ocupa os nossos olhos, aquilo que ocupa os nossos ouvidos, aquilo que habita as nossas mentes. Aquilo que nós nos alimentamos vai nos formando, vai nos moldando. Paulo diz, só tem dois caminhos, e quando eu semeio para a carne, eu não vou colher vida, eu vou colher corrupção. E quando eu semeio para o Espírito, eu não vou colher corrupção e destruição, eu vou colher vida. O problema é continuar semeando sementes de morte, esperando colher vida. Continuar plantando chuchu e querer colher abobrinha. Não funciona assim. Por isso Paulo diz,
Cuidado com o que você semeia. Veja, ele volta para o tema agrícola. No capítulo anterior ele fala do fruto do Espírito, agora ele fala de jogar as sementes. É jogando as sementes do Espírito, é vivendo pelo Espírito, é andando no Espírito, que nós vivemos a vida que é moldada pelo Espírito, a vida que se mostra de maneira prática, abençoando uns aos outros. E ele diz no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo próprio, colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo termina esse bloco dizendo que existem inúmeros motivos para a gente querer desistir. E ele diz, não desista. Eu não vou continuar abençoando, eu não vou continuar ajudando, eu não vou levar as cargas pesadas uns dos outros, porque teve uma vez que a minha carga era pesada e ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Uma vez eu fui ajudar, nem obrigado eu ganhei. Existem muitos motivos para nós nos colocarmos no egocentrismo. Mas a vida no Evangelho é outro-centrada. Nós olhamos para o outro, nós amamos a Deus e amamos o próximo. Nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo em nós e usamos isso como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso Paulo diz, não nos cansemos, não vamos desistir. Motivo, a gente vai encontrar um monte. Razões, nós vamos encontrar um monte. Para pararmos de abençoar, para nos fecharmos em nós mesmos. Todo relacionamento tem os seus momentos de frustração, que envolve cura, e é por isso que as pessoas hoje não querem mais se relacionar, por isso que as pessoas querem distanciamento, porque proximidade gera atrito. Quantos são casados? Até medo agora de levantar a mão, né? Proximidade gera atrito. E diante do atrito a gente tem duas opções: ou rompe ou cura, ou rompe ou trata. Queridos, é assustador o número de divórcios no nosso tempo. Em uma pesquisa de 2020 agora, 1 em cada 2 casamentos termina em divórcio. Metade. E o negócio só fica pior no segundo, terceiro casamento e assim por diante. A probabilidade do segundo casamento dar errado, de acordo com as pesquisas, é mais de 75%. Porque o problema, muitas vezes, não é o outro. O problema é a gente, que não trata a gente e quer que o outro engula a gente, e a gente não quer engolir o outro. E isso não é só no casamento, não, isso é em qualquer relacionamento. Todo relacionamento de proximidade traz desconforto, traz crise, traz frustração. E diante da frustração a gente escolhe, ou a gente cura, restaura, aprende a amar, a mudar, a tolerar, ou a gente rompe. Por isso Paulo diz, não nos cansemos, vamos colher no tempo certo, lance as sementes, que elas vão dar fruto. As sementes lançadas no Espírito dão fruto, algumas demoram mais que outras, nem sempre temos paciência, algumas colheitas levam mais tempo do que outras colheitas, mas Paulo diz, nós colheremos. Algumas colheitas nós experimentamos aqui e agora, outras só quando encontrarmos com Ele, aí a gente vai poder dizer, valeu a pena lançar as sementes, valeu a pena se renunciar, valeu a pena não olhar só para si, olhar um pouco para o outro, valeu a pena. Algumas colheitas levam mais tempo, e Paulo termina nessa sessão dizendo no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, lancemos a semente o tempo todo, cuidemos uns dos outros o tempo todo, não só de irmãos, de todos, façamos o bem a todos, diz Paulo, mas ele termina dizendo no verso 10, especialmente aos da família da fé, tratando com um carinho, uma atenção especial aos da família da fé. E por quê, queridos? Porque eles entendem a gente mais do que qualquer outra pessoa, e nós entendemos o lugar deles mais do que qualquer outra pessoa. Somos forasteiros nesse mundo, lutando contra o diabo, contra uma mente, contra o nosso próprio coração, alcançados pela graça. Porque nós tratamos com um carinho especial os da família da fé? Porque eles são instrumentos de Deus para polir a nossa vida. E mais, Deus nos usa como instrumento de Deus para polir a vida uns dos outros. Por que nós tratamos assim? Porque Jesus vai dizer, assim vocês serão conhecidos como meus
discípulos, se amarem uns aos outros como eu vos amei. A família da fé é tão importante para nós, porque é por meio dela que o Senhor trata o nosso coração. Aplicação muito prática. Se aproxime. Se aproxime de gente que ama a Deus. Se aproxime dos seus irmãos, das suas irmãs. Tenha tempo. Aproveite todas as oportunidades, ao ponto de que você seja conhecido até quando é surpreendido em pecado, até quando há um peso que às vezes você não quer nem confessar, que está difícil, mas quem te conhece sabe, ao ponto de poder abençoar os seus abençoadores. Aproxime-se. Assim, nós estaremos colocando em prática o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos. Amém?